Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que nos acompanham pela live. Que nós possamos continuar cultuando nosso Deus nessa noite. E vamos abrir nossas Bíblias. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versos de 1 a 4. Amém? Creio que a maioria já ouviu algum sermão, ou já leu, ou já ouviu falar nesse texto, né? Daqueles bem conhecidos. Estarei lendo só 4 versículos, mas aquele capítulo que o ideal seria ler praticamente o capítulo todo, né? Mas vamos ler aí e depois vamos estar comentando um pouco alguns outros versículos aí durante o sermão. Vamos lá, então. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1 a 4, diz o seguinte: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra encontre corações quebrantados nesta noite, ó Pai, que nossos pensamentos possam estar voltados para o Senhor, para aprender de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, né? Como eu disse, o ideal seria ler mais para a gente continuar a história aí, mas vamos estar lendo e ver esse grande milagre que foi feito a Naamã. Naamã, como diz o texto, era general do rei lá da Síria, um homem valoroso, valente, mas que estava enfermo, né? Tinha essa doença que na época não tinha cura, que era a lepra. Vimos vários relatos, várias histórias aí de lepra na Bíblia, naquela época lá não tinha cura. Hoje, graças a Deus, aí mudou, né? Já tem cura, mas naqueles dias não tinha. E às vezes a gente pensa, né? As coisas ruins ou as dificuldades vai acontecer só de pessoas, assim, digamos, diante da sociedade de menor expressão, que é lá, assim, comum, do povo, que não tem nenhum cargo importante, mas não é assim, né? As dificuldades vêm sobre todos, né? Quer seja os mais humildes, quer seja os que têm cargos mais importantes, e aqui nessa história bíblica, nós vemos aí que na mão dos personagens que está envolvido aqui nesse relato, que era um general muito importante, mas ele estava com lepra, né? E esse milagre, né, teria sido impossível se não tivesse tido um testemunho. Alguém que foi lá e falou para sua senhora, alguém que era escrava, né, ou seja, já não era diante da sociedade, já não era ninguém. Vê o contraste, como que as coisas acontecem. Alguém muito importante, estava doente, incapaz de ter cura, e começa todo o milagre de Deus por uma menina escrava, ainda que era de Israel, mas era escrava lá na Síria, ou seja, diante da sociedade sem nenhum valor, e Deus começa a usar justamente o impossível, o improvável, melhor dizendo, para fazer as coisas acontecer, né? E hoje não é diferente. Às vezes nós estamos esperando muitas coisas de pessoas muito importantes, não é assim? Você chega, isso é em qualquer lugar que você vai. Eu chego lá humilde, ninguém dá moral, né?
chega uma pessoa lá importante, um deputado, sei lá, um senador, um prefeito, todo mundo quer ir lá cumprimentar, quer tirar uma foto, um artista, sei lá, alguém famoso, todo mundo quer ir lá, né? Pegar um autógrafo, e aí vai. É assim, não é de hoje, né? É de muito tempo. Mas aí Deus, na sua infinita graça, poder, misericórdia, soberania, Ele resolve escolher as coisas pequenas deste mundo, começa a mostrar, contar em todas as épocas que Ele age do jeito dele, da forma dele, escolhendo do jeito que Ele quer. Deus já usou gente importante, entre aspas, poderosa até já usou. Mas costumeiramente Ele começa usando, ou prefere usar as pessoas mais humildes. Então este relato bíblico é uma história, né, muito conhecida, feito para que nós possamos entender que a nossa necessidade de obedecer a palavra de Deus ela é muito grande, né? E tudo isso foi possível ainda porque Naamã, num certo momento, e nós vamos estar falando aí no decorrer do sermão, que ele teve que obedecer, teve que se quebrantar, teve que reconhecer quem é o Senhor e os meios que Deus usa. Às vezes nós até reconhecemos Deus, sabemos que Ele é poderoso, que Ele cura, mas os meios de Deus às vezes não agradam. Como Deus fala para nós, não quer aquele alvoroço, aquelas coisas, nada, só quer que a gente para ouvir e obedeça a voz de Deus. Então, diante de tudo isso, né, em primeiro lugar aqui, Naamã era o quê? Leproso. Então, Naamã era leproso. E não tinha alternativa, não tinha para onde ir, ainda que ele vencesse as suas guerras, tivesse várias conquistas, a lepra continuava, porque não havia meios naqueles dias, a não ser o que aconteceu, né, que vamos ver, que era o milagre de Deus. Então, ao alcance dele estava quase tudo, né? Qualquer homem, né, nesta vida hoje, desejaria ser como Naamã, famoso general, comandante do exército, né? Todo mundo tinha ele em autoestima, onde ele chegasse, e olha para você ver como que é o poder. As pessoas naqueles dias mais humildes, quando era leprosa, era afastada do convívio das pessoas. Naamã, por ser um grande general, ainda era aceito. Era aceito no meio no convívio, no meio das pessoas, quase que tipo assim, quase que ele impunha a presença dele. Ele era aceito. E hoje não é diferente. Você vai, uma pessoa assim que não é bem conhecida ou não tem nada, posição social, chega assim, as pessoas já rejeitam com um olhar. Chega uma outra pessoa, né, já é, pelo seu prestígio, pelo seu cargo, já é bem aceito. Então, Naamã era isso. Leproso, se fosse um comum do povo, seria rejeitado na hora, mas como era um grande general, ele era bem aceito. Entrava, saía, conquistava, estava nos grandes círculos, mas era leproso. Mas algo, né, nele não estava bem, que era a sua doença. Aí eu fiquei imaginando, né, a gente precisa imaginar. Como não tem, a Bíblia não traz detalhes, mas o fato dele ser leproso, eu acho que o incomodava. Mesmo ele, né, sendo reconhecido por todo mundo, a lepra o incomodava. E eu digo isso, né, constantemente, que só quando é na gente que dói, né? Às vezes nas outras pessoas, né, a gente olha e... Hoje em dia a gente olha as pessoas aí, tem uns 2 anos, li um artigo aí, sobre essas grandes pessoas, essas celebridades aí. Aparentemente é tudo tranquilo, né? Você olha lá, tal, e fotos, e glamour, e não sei mais o quê, mas por trás a maioria tem crise de ansiedade, depressão, e toma meio quilo de remédio antidepressivo todos os dias, e é só na maquiagem, você vai retirar aquilo lá, por trás daquela máscara ali, é uma pessoa quase que destruída. A maioria. Não vou falar todos, que todas 100% é burrice, mas a maioria das celebridades, das grandes estrelas aí, no dia a dia são pessoas que, quase que eu diria que são infelizes. Maioria, porque vive dessa aparência, dessa busca incessante todos os dias,
de receber aplauso. E Naamã, com certeza a lepra o destruía por dentro. Não só a aparência, mas ele, imagino eu, mais uma vez, agora é imaginação, pensamento, mas com base em a gente ler, a gente precisa de ler as coisas, de imaginar e pensar. Fico imaginando ele falando lá, o que adianta, né? Ser um grande general com sucesso, mas não posso expor a minha carne, não posso estar com tranquilidade diante das pessoas. É assim, muitas vezes o sucesso é só aparente, às vezes o sucesso é só passageiro. E a verdadeira alegria, nós já cantamos e falamos, e a Bíblia diz que é só em Jesus Cristo. Então não adianta a gente querer ser muita coisa sem estar em Jesus Cristo, sem ter o milagre de Jesus Cristo em nós, sem ter a presença de Jesus Cristo. Então é possível que um homem, né, hoje, nos nossos dias, como eu já disse, possa alcançar tudo isso que Naamã alcançou, e até mais, em fama, em riqueza e tudo isso. Mas se algum dia não tiver uma experiência pessoal com Jesus Cristo, nada feito. Vai acabar, a pessoa vai virar nada e vai chegar a lugar nenhum, porque ela não conhece a verdadeira paz que excede o entendimento, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos estar servindo a Jesus Cristo todos os dias, que ainda que as coisas estejam ruins, e há vários e vários relatos, testemunhos de pessoas que doentes, enfermos, né, em câncer, estágio terminal, ainda consegue glorificar Jesus Cristo. Ainda consegue estar feliz, consegue estar sorrindo. Já li alguns testemunhos de pessoas que, vou lá ver fulano, vou lá dar uma palavra de consolo, chega lá e é consolado. Ao ver a pessoa doente e falando de Jesus Cristo, glorificando Jesus Cristo. Então essa é a reação das pessoas que têm Jesus Cristo. Porque todos os nossos atos, como a Bíblia deixa claro, são trapos de imundície. Diante de Deus não vale nada. O que vale é a nossa obediência, é o nosso coração transformado diante de Jesus Cristo. As outras coisas terrenas, nossas conquistas, até são importantes, sim, até certo ponto. Mas partiu para um plano maior, que é o que Deus quer de nós, já não tem mais efeito. O que conta no final das contas é a nossa relação com Jesus Cristo. E eu gosto de fazer essa perguntinha, que você precisa responder com sinceridade para você. Como está a sua relação com Jesus Cristo? É só para adquirir as coisas aqui neste mundo? Ter um certo nome, ter digamos assim, algum patrimônio? Se tiver, tudo bem. Ou o seu relacionamento com Jesus Cristo é aquele que para durar para a eternidade. Nós devemos pensar nisso sempre. E diante desses personagens, né, falei agora primeiramente de Naamã, mas tinha mais alguns personagens aí, alguns, né, e os personagens dos outros aí quase não tinha nem nome, né, que são quais? Os mensageiros. Né, mensageiro é aquele lá, leva uma mensagem e conversa e tem algo a dizer, e quase nunca nem se sabe o nome, como é dessa moça, e aí vamos estar falando, né? Nos versículos 2 e 3 diz o seguinte: E da Síria tinham saído tropas armadas e tinham levado cativa da terra de Israel uma moça, a qual servia a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: se rogasse meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o sararia de sua lepra. Ou seja, essa moça nada mais era aí, muito além do que talvez nós possamos pensar, é só uma humilde escrava. Não, mas ela era uma mensageira de Deus. Foi ela que disse à sua senhora, a esposa de Naamã, que em Samaria, em Israel, tinha um profeta capaz de curar Naamã. E eu fico sempre imaginando disso. Quantas vezes Deus usa um mensageiro, uma pessoa para falar conosco? Para falar que existe um Deus que cura, um Deus que faz milagres, um Deus que salva. Não sei quanto a vocês, mas para mim, para trazer a salvação, para falar de mim, para mim, de Jesus Cristo, foi a Sandra.
né? Quando a gente namorava e ela insistia, ó, vai a Jesus Cristo. Eu falei assim, eu não vou dar conta, né? Já compartilhei, mas nunca é demais, né? Falar de coisas boas nunca é demais, né? Falei, mas se eu não der conta? Se não der conta, vai, pelo menos tentou. Mas vai com fé que Jesus Cristo possa mudar a vida. Esses são os mensageiros de Deus. E nós precisamos ser essas pessoas neste dia. De falar que existe um Deus de Israel, que cura, que transforma, que salva, que muda as pessoas. Mas, às vezes, nós estamos tão ocupados ou, sei lá, envergonhados, ou não temos coragem de assumir que somos mensageiros de Deus. Temos vergonha, né? Talvez no nosso ambiente. Imagina se a moça lá, se ela tivesse vergonha de falar que servia ao Deus vivo. Ah, vou deixar, né? Ou se fosse uma moça rancorosa, né? Já que me arrancaram da minha terra, do meu povo, me trouxeram para outro país para servir de escravo, que se lasca esse povo para lá, né? Mas o amor de Deus no coração dela era muito grande. E ela deu conta de superar tudo isso para anunciar que existe um Deus que cura. E nós, neste tempo, né, falamos, às vezes batemos no peito, né, que eu sou isso, sou aquilo, mas o nosso testemunho é tão terrível que, às vezes, quando nós vamos falar assim, ó, Deus transforma a vida das pessoas, a pessoa olha para nós assim, talvez se ela até tem coragem de falar assim, transformar, pena que não transformou a sua, né, que o exemplo é péssimo, né? Então ocorre isso também. Então nós temos que ter, primeiro, a ousadia de falar. E para falar temos que ter um bom testemunho, porque senão a pessoa pode nos questionar. Então Deus permitiu, né, que esta moça, que havia sido levada como cativa para a Síria, que ela fosse colocada ali na casa de Naamã para falar. E a Bíblia é cheia dessas coisas, né? José mesmo é um grande exemplo, né? Levado lá para o Egito, vendido como escravo, caluniado, preso, e fala de Deus e fala de uma forma que o faraó acreditou nele e mudou a história. Então essa moça também é desse jeito. Ela foi usada por Deus para falar da salvação, para falar de cura. Então nós precisamos ser esses mensageiros. E também a Bíblia deixa claro aí nessa história aí que o Deus usou mais outros servos para compor essa história, para falar, para fazer parte dessa história. Mais dois servos, o mensageiro do profeta, que vai lá falar, né, quando Naamã vem até o rei se escandaliza, o que eu posso fazer, né, que acaso eu estou no lugar de Deus para curar, aí manda lá até o profeta Eliseu, e Eliseu, né, na sua tranquilidade, manda um mensageiro, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, né, como Naamã queria, né, as pessoas gostam de ser filmado lá impondo as mãos, que eu te digo uma oração de poder e vai descer fogo e não sei o quê. Isso Naamã queria, né? E não brinque não, que nos nossos dias os que detêm muitas aí a palavra de Deus faria justamente o que Naamã gostaria. Mas Eliseu não, que era homem de Deus, conhecia Deus, manda o seu criado, o seu mensageiro, vai lá e diz para Naamã mergulhar 7 vezes na água do Jordão. Mas Naamã, naquele momento lá, não quis acreditar, né? Mas vamos falar daqui a pouco. Falando agora do mensageiro. E os criados de Naamã também entram na história, intercedendo por Naamã. Fala, meu senhor, mas se ele tivesse mandado o senhor fazer uma grande coisa, certamente o senhor faria. Vai lá, faz a coisa simples. Então, às vezes, nós somos somente essas pessoas, como aquela menina escrava, o mensageiro do profeta Eliseu, mensageiro que não é nem citado o nome, só vai lá e dá o recado. Os outros mensageiros lá de Naamã, que foi usado só para interceder, para falar para ele ouvir. Se nós fôssemos como essas 3 pessoas que eu disse aqui, já estava de bom tamanho para nós.
precisava nem de ser o Eliseu, né? Às vezes nós queremos ser Eliseu, né, Fábio? Lá, aquele que vai falar, conversar com Deus. Fosse só o mensageiro de Eliseu, ouvisse a voz e fazer-se parte da história, transformando as vidas, ou como aquela menina lá, escrava, testemunhando o nome de Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, já seria de bom tamanho para nós. Mas fiéis a Deus, temente a Deus. Ou seja, o importante não era nem necessariamente o mensageiro, mas sim a mensagem que eles estavam levando. Por que o mensageiro, a única importância dele é só de levar a mensagem de Deus. Mas nos nossos dias, né, se eu for mensageiro, eu já tenho que fazer todo um discurso, todo não sei o quê, todo um enunciado que eu sou o mensageiro. Imagina eu, né, do coração duro, né, cheio de arrogância. Aí ia falar assim, tá vendo? Ó, foi eu que levei a mensagem. Ó. Naamã só foi curado porque eu levei a mensagem. Se eu não tivesse levado a mensagem, não tinha sido curado, né? É assim que nós agimos. Talvez você até pode falar, não sou assim. Lamento informar, mas somos desse jeito. Né? Queremos ser o cara que levou a mensagem, ou que enviou a mensagem, né? Não, o que importa era a mensagem que eles estavam levando. Foi a mensagem de Deus dada a Eliseu, levada para o seu mensageiro até Naamã, insistido lá para os seus servos, e ele obedeceu. Que é, agora chegamos então ao terceiro ponto. Obediência versus desobediência. Às vezes nós queremos, né, ser grandes coisas, mas nem obedecer nós obedecemos. Então Naamã disse ao rei, né, que a moça tinha contado tudo para ele lá, como que Israel tinha alguém que poderia curá-lo. Quando o rei da Síria, manda uma carta ao rei de Israel, pedindo, né, que ele interferisse e curasse. O rei de Israel, lógico, incapaz, né, um rei do coração duro, que não servia com seu coração reto a Deus. O que é a atitude dele? Rasga as vestes, escandaliza, fala que agora, né, quem sou eu? Porque ele não conhecia de fato e de verdade a Deus. Não sabia que Deus era capaz. Não sabia que Deus era capaz de curar Naamã, não sabia que Deus era capaz de transformar a vida. Mas logo é encaminhado a quem? A Eliseu. Eliseu, que era obediente a Deus, manda esse recado, a mensagem a Naamã, falando para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Primeira reação de Naamã é de ficar indignado, né? Falou assim, para mergulhar no rio Jordão, barrento, das águas sujas. Lá na Síria tinha rios melhores, águas mais limpas. E aí eu tive que pesquisar, né? Quando a gente ouve essas coisas para falar, a gente tem que pesquisar, né? E realmente, o Jordão não é do rio das águas mais limpas, né? Quase que o ano todo as águas dele são barrentas, são turvas. E os rios que são mencionados lá, da Síria, são de águas realmente limpas quase o ano todo. Então Naamã não estava mentindo quanto à descrição das águas do rio. Mas Deus não importa com os meios, a aparência. Ele precisava quebrar o meu de Naamã, porque Deus, quando fala conosco, o que vem? Né? O meu, eu quero, é isso, aquilo, é eu em primeiro lugar, né? Os pronomes possessivos, né? Meu, né? Aí tudo é meu, né? Ou é eu que quero, eu que faço, é do meu jeito. Então nós precisamos ter cuidado. Diante da cura de Deus e obedecer, quando eu resolvo obedecer a Deus, eu falo, Senhor, tudo é seu, é do seu jeito, não sou eu, é o Senhor que manda, é o Senhor que fala, é o Senhor que faz. Nós precisamos aprender isso. Quando Deus falar conosco, quando nos chamar, nós devemos deixar o eu de lado e falar assim, é o Senhor. Falar assim, então isso não é meu. E constantemente, né, a gente vê, a gente falar assim, ó, é o meu filho, o meu isso, o meu aquilo, né? Quando nós deveríamos falar assim, Senhor, é seu. E entregar para Deus, está os meus cuidados neste tempo. Está os meus cuidados. E até nisso, na hora de
de educar, de criar, de cuidar da esposa, do marido, dos filhos, a gente ainda fala: ó, Senhor, teu Espírito Santo me ensine, me dê sabedoria para cuidar. E cada dia está precisando mais, né? Cada dia está mais difícil, né? O mundo está tão difícil, cada dia nós precisamos do Espírito Santo em nós para cuidar. Mas naquele dia, aquelas palavras de Naamã, da sua dureza do seu coração, teve que ser quebrada primeiro. Ele teve que aprender a obedecer a Deus. E olha que era uma coisa tão simples de obedecer. Lá, mergulhar 7 vezes no rio, né? Nesses dias agora, se fosse aqui então com calor desse que está, né? Seria até refrescante ainda. Além de dar cura, ainda seria refrescante. Então pense nisso. Talvez você está esperando grande coisa, tal, e ver aquela luz azul, né? Se bem que agora está fácil de ver luz azul, né? E aí não sei o que ia acontecer, coisa grande demais para você resolver obedecer a Deus. Não. Às vezes Deus lá está chamando você numa coisa bem simples, pequena, para você começar a estreitar o seu relacionamento com Deus. Obedeça a voz de Deus, obedeça ao chamado de Deus, e Ele fará uma mudança na sua vida. E em quarto lugar, então em Naamã, até aqui ele estava com o coração duro, né? Sem ouvir a voz de Deus, sem dar muito lugar à ação de Deus, mas há uma mudança de atitude. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas, não ficar só na fala também, né? Pense você se Naamã tivesse falado assim: não, beleza, eu acredito, a palavra é boa, tranquilo, e fosse embora para a casa dele. Se não tivesse ocorrido uma mudança. Porque no verso 12 diz, né? Quando Naamã diz, né? Abana e Farpar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? Se voltou e se foi zangado. Mas aí, né, Naamã poderia ter lavado em qualquer outro rio, qualquer lugar, esses rios que ele citou, rios mais limpos, mas ele não sararia da sua lepra, não seria curado, porque ele não havia obedecido à voz de Deus dada por Eliseu. Mas aí é onde entra a sua atitude de mudança, de ouvir, fala assim: agora sim, eu preciso ser curado. Se é para mergulhar 7 vezes no Jordão, vamos lá. Mesmo essas águas turvas do Rio Jordão. Então Naamã estava confundido, estava coração duro. Mas quando as coisas apertam, quando você vê que não existe remédio, que não tem outro meio, acaba cedendo. Quando ele olhou assim: então o remédio é esse? Beleza, vamos lá fazer. Então, ele precisava fazer algo, e ele fez. Foi lá e obedeceu à voz de Deus. E o verso 13, né? Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. E o verso 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e foi purificado. Ou seja, Naamã, ele teve que mudar a sua atitude, sua forma de pensar. Ele falou assim: sei que os rios lá de Damasco são melhores, mas se Deus disse que é no Jordão, vamos para o Jordão. E eu digo para você hoje, se Deus está dizendo uma coisa para você, ainda que você olhe à sua volta e vê claramente, não é que os rios lá não eram como rios, não eram melhores, mas não era do jeito que Deus queria. Talvez você até olhe: Senhor, mas isso aqui é melhor, tá vendo? Isso aqui é mais claro, isso é mais bonito, desse jeito daria mais certo. Mas Deus vai continuar, fala assim: mas não é do meu jeito. Do meu jeito é aqui, desta forma que eu quero, porque no final as coisas de Deus são melhores. Tem aquele velho ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Talvez você não entende agora muitas coisas que Deus tem feito na sua vida. Você até pode questionar: Deus, mas dessa forma seria mais rápido, mais tranquilo,
né, seria melhor nosso pensamento, mas não é o meu pensamento, não é do meu jeito. O que importa não é a beleza ou a aparência ou o jeito que é, mas é o jeito de Deus, é a palavra de Deus que importa. E se Deus havia dito que era para mergulhar 7 vezes no Jordão, era 7 vezes no Jordão. Se ele tivesse falado, não é que Deus não poderia curá-lo lá nos rios lá de Damasco, poderia. Poderia falar, vai lá para sua casa, lá nos rios lá de águas limpas, mergulha lá. Não, mas eu escolhi desse jeito, é desse jeito. Ou seja, o segredo aqui é ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, mudar a nossa atitude, fazer segundo o que Deus nos manda, não segundo a aparência, as coisas aparentam de uma forma, mas Deus trabalha de outra. E para encerrarmos, então é uma ilustração muito clara desse texto, de como o Senhor Jesus Cristo trabalha nas nossas vidas, mudando o coração de um general doente, transformando a vida dele agora num servo de Deus. E o texto continua aí, vai falar que depois ele leva terras lá, quis oferecer um presente a Eliseu, Eliseu não quis, e ele carregou lá umas medidas de terra para que ele pudesse adorar a Deus, sacrificar a Deus. Naqueles tempos, né, era o comum de fazer sacrifício sobre as terras de Israel. Deus transformou a pele, curou Naamã, mas transformou também o coração dele. Ainda que ele continuasse trabalhando, ainda que ele servisse no templo de outro Deus, mas o coração dele estava voltado para Deus. E é assim, hoje nós servimos as pessoas, trabalhamos para pessoas aí neste mundo, vivemos neste mundo que jaz no maligno, mas que o nosso coração sirva a Deus. Aliás, é isso que Jesus Cristo disse àquela mulher lá, a samaritana lá, que chegará um tempo em que as pessoas deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Ainda que você lá no meio da sua família, que não serve a Jesus Cristo, lá no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, as pessoas à sua volta não forem tementes a Deus, mas você deve adorar a Deus em espírito e em verdade, glorificando o seu nome, porque você vai demonstrar assim, que como Naamã Deus te curou, Deus te transformou, Deus te deu um novo coração renovado, totalmente capaz de servir a Deus, independente das circunstâncias. E o verso 15, né, aquilo que eu havia dito, né, Naamã, a fala dele. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo, né, que ele queria dar um presente ao profeta Eliseu. Mas a palavra que mais me chamou a atenção de todas de Naamã é essa. Eis que agora sei que toda a terra não há Deus, senão em Israel. E que em todo o tempo você possa dizer isso no seu coração, ou de alta voz se for preciso. Não há outro Deus a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus que nos transforma, que nos salva, que nos dá a vida eterna. Muito mais do que uma lepra, Ele nos cura completamente, cura nossa alma para a eternidade. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Senhor, como o Senhor fizeste com Naamã, ó Pai, além da cura física, Pai, mas a cura da alma, Pai, cura-nos neste tempo, ó Pai. Se há necessidade de cura física, ó Pai, seja nos curando, mas principalmente, ó Pai, renova nosso coração, ó Pai, renova nossa mente, ó Pai, liberta nossa alma de todo o mal deste tempo, ó Pai, que nós possamos morar eternamente junto com o Senhor, Pai. Mas desde agora, deste tempo, ó Pai, possamos ter um relacionamento de obediência à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém.